E aí, pessoal, tudo bem quanto os demais tipos de sujeito que a gente viu na primeira videoaula? Agora nós vamos falar dos dois restantes. É o que a gente chama de sujeito indeterminado, o quarto tipo de sujeito. Mas por que ele recebe esse nome, sujeito indeterminado? É porque ele está indeterminado na frase. Acontece a coisa, mas não se sabe quem foi que praticou essa ação. O sujeito indeterminado ocorre somente em dois casos. O primeiro caso é o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, como índice de indeterminação do sujeito. O que seria isso? O índice de indeterminação do sujeito ocorre, nesse caso, na terceira pessoa do singular, e quando você transforma a frase fica incorreta. Como transforma? Você passa isso aqui para cá e isso aqui para cá. E aí, ao inverter, a transformação vai dar incorreta. Então, observe o seguinte: necessita-se de carinho. O verbo necessita, mais o pronome, que eu deixei até aqui, se. Necessita, terceira pessoa do singular, de carinho. Observe o seguinte: se você for inverter essa frase, vai ficar assim: de carinho necessita-se, ou de carinho, lá na voz passiva, é necessitado. Então não dá certo, tá? É diferente se você diz assim: vende-se casas. Casas são vendidas, tá correto. Agora, necessita de carinho é necessitado, fica incorreto. Então esse se é o que a gente chama de pronome ou partícula através do índice de indeterminação do sujeito. Só ocorre na terceira pessoa do plural, do singular, esse se aí. E é o que a gente chama de sujeito indeterminado. Um outro caso também do sujeito indeterminado é quando ele acontece na terceira pessoa do plural. Fizeram o trabalho, alugaram a casa. As coisas acontecem, as ações acontecem, mas a gente não sabe quem praticou essas ações. Então, no caso, fizeram o trabalho, quem fizeram? Alguém fez, eu não sei. E é por isso que ele está na terceira pessoa do plural. Então, o sujeito indeterminado tanto pode estar o verbo na terceira pessoa do singular ou o verbo na terceira pessoa do plural, ok? E o último tipo de sujeito é o que a gente chama de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Esse sujeito ocorre em vários momentos. Num primeiro momento, quando você coloca aí fenômeno da natureza, chover, nevar, trovejar, então você fala assim: trovejou muito hoje. Aí você faz aquela perguntinha para achar o sujeito. Quem trovejou? Não sei. Não existe. É um fenômeno da natureza. Trovejou. Nevou em Badibacite. Ó, caso raro. Quem nevou? Também não sei. Então, todas as vezes que você tiver um fenômeno da natureza, chover, nevar, trovejar, relampear, garoar, isso é um sujeito inexistente. Ele não existe na frase. É uma frase sem sujeito. Um outro caso de sujeito inexistente, ou também conhecido como oração sem sujeito, é o verbo haver no sentido de existir. Cuidado com esse verbo, tá? Por quê? Porque esse verbo não tem plural. Você não fala assim: haverão muitas guerras ainda.
no país. Não existe. Haverá muitas guerras, tá? Houve um grave acidente, não é? Houveram um grave acidente. Houve um grave acidente. Há vários alunos na sala. É sempre no singular. Então esse verbo haver, quando ele está indicando aí existir, ele é uma oração sem sujeito, ele é um sujeito inexistente, ok? Um outro caso é o verbo fazer. Por favor, isso eu falo que quem cometer esse erro vai para o inferno de botinha. Verbo fazer indicando também tempo. Não existe plural. Tem muita gente que na televisão vai dar entrevista. Ah, fazem 10 anos que eu comecei na carreira. Mentira, não fazem nada. Verbo fazer não existe plural. Faz 10 anos. Fez 10 anos. Faz 1 hora que estou aqui. Faz 2 horas que estou aqui. Nada de fazem. Cuidado para não queimar no fogo do inferno. Esse é um erro muito grave, que a gente vê muita gente aí repetindo e acha que está falando bonito. Coitado, né? Um outro caso aí é o verbo ser, indicando tempo, indicando data, indicando distância. Olha, é 1 hora. São 13 horas. É 12:30. Não é 12:30 não, tá? São 14 horas. Daqui de Rio Preto a Abadi são 10 quilômetros. Não é 10 quilômetros, tá? Olha que engraçado, a gente erra muito, né, quando a gente coloca o verbo ser indicando tempo. Hoje é 1 de maio. Hoje são 4 de maio. Mas tá certo, professor? Tá, sabe por quê? Porque corresponde, hoje são 4 de maio, corresponde o seguinte: hoje são 4 dias do mês de maio. Entenderam o porquê? Então hoje são 5 de maio, tá? Isso aí a gente fala errado mesmo, não adianta. Tudo bem? Então são esses tipos de sujeito: determinado simples, determinado composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto e sujeito inexistente. Estudem essa aula, vejam essa aula, por favor, meninos e meninas. Peguem o resumo lá no plural, passem para o caderno e façam esses exercícios. Essas atividades que começam lá na página 81. E avisando, hein? Vamos lá. Da 81 e a 88 que você tem o ortografar. Por enquanto não façam o teste não em casa, tá? Então começa lá na 81 e vai até o ortografar da página 88. Ah, mas para quando é? Daqui 2 semanas? Não, para dia 6 de maio, quarta-feira, ok? Então já façam, já mandem no plural, que eu vou ver, tá bom? Beijos para vocês. E amanhã, terça-feira, faremos uma aula de leitura, ok? Beijão a todos, tá? Bom dia para vocês.